Surpresa na investigação que envolve um dos homens de confiança do prefeito do Rio. O secretário Pedro Paulo, acusado de bater na mulher, mudou a primeira versão da história. Ele agora se diz vítima dela. O homem que é braço direito do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e pré-candidato à prefeitura, vai ter que se explicar. Afinal, Pedro Paulo Carvalho bateu na ex-mulher, como admitiu antes, ou apanhou dela, como diz agora? O deputado responde por agressão contra a ex-mulher no Supremo Tribunal Federal. E o processo mostra que ele tenta provocar uma reviravolta na história. O secretário Pedro Paulo teria entregado ao Ministério Público Federal 2 documentos para tentar se livrar das acusações de agressão. Um deles é um vídeo da ex-mulher Alexandra Marcondes afirmando que foi ela quem o agrediu e que ele apenas teria tentado se defender. O outro é um exame de corpo de delito feito por um perito particular. O resultado é diferente do laudo divulgado pela Polícia Civil na época em que Alexandra denunciou Pedro Paulo na delegacia. Foram 2 queixas de agressão contra o secretário. Uma registrada em 2008 e outra em 2010. Estranhamente, só em novembro do ano passado, o caso se tornou público, 7 anos depois do primeiro episódio. Como Pedro Paulo é deputado federal e tem o chamado foro privilegiado, a investigação ficou por conta do Ministério Público Federal. Na primeira ocorrência, Pedro Paulo teria dado socos na mulher dentro do carro, na frente da filha do casal. 2 anos depois, uma nova briga teria começado depois que Alexandra descobriu uma traição do marido. Ela prestou queixa na delegacia. No laudo do Instituto Médico Legal, relatou que foi agredida pelo marido com socos, agarrões pelo pescoço, foi jogada contra uma parede e ao solo, com chutes. 6 meses depois, com o casal já separado, Alexandra voltou a denunciar Pedro Paulo, dizendo que ele a ameaçava constantemente. Ela disse que o ex-marido não aceitava a separação e nem respeitava as datas estipuladas pela justiça para visitar a filha do casal. Ainda segundo Alexandra, Pedro Paulo foi ao apartamento dela, chutou a porta e disse que domingo, Dia dos Pais, iria pegar a criança e sumir com ela. Agora, as provas apresentadas pela defesa de Pedro Paulo surpreenderam até o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Diante da afirmação de que o secretário teria apenas reagido às agressões da mulher, o procurador abriu um novo inquérito para apurar essa versão. A justificativa de Rodrigo Janot foi divulgada por uma revista semanal. No documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, Janot diz: as novas declarações de Alexandra Teixeira não podem ser tomadas acriticamente. Ou seja, as declarações merecem ser questionadas. E o procurador completa: esse giro radical precisa ser bem esclarecido. Alexandra Marcondes Teixeira chegou a assumir em novembro do ano passado, ao lado do ex-marido, as brigas do casal depois que o escândalo veio à tona. Porém, na ocasião, minimizou a agressividade de Pedro Paulo. Nós tivemos 2 discussões que foram esses 2 tristes episódios que foram retratados, infelizmente. Mas ele nunca foi um cara agressivo. Ao lado da ex, Pedro Paulo também assumiu as brigas do casal, mas não reconheceu que bateu na esposa. Quem é que não tem uma briga dentro de casa? Quem é que não tem um descontrole? Quem é que não exagera numa discussão? Para esta advogada, a mudança repentina da versão de Pedro Paulo deve ser questionada no tribunal. 6 anos depois, a história, que poderia ter sido contestada pelo réu, desde o primeiro momento, essa história não foi contestada, o promotor aceitou a denúncia, ou seja, em nenhuma dessas fases do inquérito ou do processo houve uma manifestação de que isso não teria acontecido. A advogada também acredita que a nova versão de Pedro Paulo, se verdadeira, pode complicar a situação de Alexandra na justiça. Se de fato isso ficar comprovado, essa mulher que se
declarou agredida e cujo inquérito policial, né, constatou essa agressão, essa mulher então ela vai virar ré de um processo de denunciação caluniosa, né, que pega uma pena de 2 a 8 anos de cadeia. O Domingo Espetacular tentou falar com Alexandra por telefone, mas ela não foi encontrada. Alexandra não está no momento, quem é? Também tentamos falar com o deputado. Esta semana, Pedro Paulo pediu licença do cargo de secretário de governo da Prefeitura do Rio e voltou à Câmara Federal. Mas nem no Congresso ele aceitou gravar entrevista. Essa socióloga que coordena um centro de estudos em defesa das mulheres no Rio de Janeiro está preocupada com o silêncio de Alexandra. Afirma que essa postura é um estímulo à violência contra as mulheres. Eu acho lamentável que comece a haver no Brasil um padrão de mulheres que romperam o silêncio, que romperam o temor, que romperam o isolamento e muitas vezes até a vergonha de terem sido agredidas por seus maridos, companheiros, namorados, né? Conseguiram então, resgatando a sua força e a sua dignidade, apresentar queixa a uma delegacia e anos depois se tornarem elas as agressoras. É um desserviço para as mulheres. Ao se dizer vítima, Pedro Paulo tenta arquivar o processo, já que pretende ser candidato nas eleições para a Prefeitura do Rio, com apoio do atual prefeito Eduardo Paes. Mas o Ministério Público quer mais explicações. Afinal, Alexandra é vítima ou agressora? E por que ela não quer se manifestar? O processo corre em segredo de justiça e não há prazo para conclusão no Supremo Tribunal Federal. Mas a advogada lembra, mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona e a justiça vai se manifestar. Não existe mais essa história de arquivamento, não há o que se arquivar. A partir do momento que essa mulher acionou, né, a justiça, né, ela não tem mais o poder de, sendo pressionada ou não, né, ela não pode mais retirar essa denúncia.